Bem-vindos novamente a Shema com o Neivão. Eu tô aqui, tenho um grande prazer e privilégio de estar aqui com os meus avós, com o vovô e com a vovó, o apóstolo Estevam e a bispa Sônia. O primeiro podcast feito com vocês dois, que eu saiba, é verdade? Primeiro podcast que vocês podcast, sim. Podcast, acho que sim, é o primeiro. Você é primogênito, então tá tudo certo. Né? E aí, como vocês estão hoje? Hoje nós estamos, graças a Deus, muito bem. A gente está com os nossos dias intensos, né? Como sempre, né? Todos os dias são dias intensos, graças a Deus. E nós já fizemos programa, né? O apóstolo já treinou, né? Já treinamos, já. O avô já fez academia. Já fez academia, que estamos não foi o meu voltando no caso final de hoje. semana abençoadíssimo, também bastante intenso. Olha aí. Né? E graças a Deus que a nossa vida é ocupada por aquilo que a gente mais ama fazer, que é a obra de Deus. Sempre foi, né, vovô? Desde o início, né? Sempre. Eu queria começar pelo início mesmo. Queria começar contando para o pessoal um pouco sobre a história de vocês, como vocês se conheceram, como vocês começaram a Igreja Renascer e também a grande revolução que foi a Igreja Renascer para o Evangelho aqui no Brasil, né? Então, conta para mim, como foi... Nós nos conhecemos na igreja. Uhum. Ela tinha 13 anos, eu tinha 17 anos. Uhum. Né? E ela cantava no coral, né? Eu estava no coral. Eu também cantava no coral. Olha aí. Né? E aí eu entrei para que era chamado de mocidade, né? Porque até então era criança. Uhum. Aí eu comecei a frequentar as reuniões de moços que tinham de domingo à tarde. E também participar do coral foi quando eu conheci teu avô. Nossa primeira saída, a gente saía de ônibus para cantar em outras igrejas, tudo, né? No coral. Com coral. No coral. Quando eu a vi a primeira vez, eu estava junto com um camarada que era um baterista. Né? E eu falei para ele, ó, eu vou casar com essa menina aí. Né? De cara? De cara. E na realidade está acontecendo. E o que o cara falou? O cara falou, você é louco, ela não é pro teu bico e tal. Então, muito legal, porque quando você tem um incrédulo desse no teu caminho... É um sinal de Deus. Né? É um sinal de Deus. A minha primeira fala com o teu avô não foi muito feliz. Aliás, foi bem feliz, paguei por ela, legal. E essa história eu já ouvi uma vez. Hein? Então, a gente saiu para alugar um ônibus, a gente cantar em outra igreja, né? Aí estavam todas as menininhas alvoroçadas, que ele era o mais bonitinho da igreja, né? E permanece até os dias de hoje, só que ele era mais... E aí ele estava bem em pé na minha frente, as meninas estavam sentadas, estavam os rapazes na frente, né? Ele mais uns que eu nem lembro mais quem era, porque eu só estava olhando para ele mesmo. Né? Então, mas daí uma fulana do meu lado virou e falou assim, e aí, ele não é lindo? Eu falei, dá para dia de chuva. E eu ouvi. E aí, qual foi a sua reação? Fiquei uma arara, né? Fiquei o quê? Falei, que essa pirralha tá pensando e tudo mais. Porque, na verdade, a gente tinha uma história muito diferente, nós dois, né? Ela era criada na igreja, na igreja evangélica. Sim. Tá? E eu não. Então, ela tinha algumas experiências diferentes em termos espirituais. E eu estava praticamente começando na fé. Né? Então, ela nunca tinha namorado, né? Eu já estava cansado de namorar. Não parecia, não me pareceu que estava cansado, sabe? Não me pareceu, porque antes de me namorar, ele namorou mais umas credo em cruz. Na verdade, era outro ritmo dela. É claro. Né? E aí eu achei muita petulância, tá brincando. Ele se achava. Sabe? Não me achava nada. Se achava. Não, mas é necessário um certo senso de autoconfiança, né, vovô? Mas na verdade, assim, eu nunca fui esse tipo de pessoa assim que eu me achava. Eu sabia que eu era
um cara até diferente daquilo que a gente convivia e tal. Certo. Né? Claro. Tinha algumas características muito diferentes e tal. Aham. E também era um cara que tinha sucesso com a mulherada. Fazer o quê? Ai, meu Deus, eu vou ter que ouvir e assistir isso nesse podcast. Shema Israel. Então essa era a realidade. Até porque, quando eu cheguei na igreja, historicamente, né, a igreja tem mais mulher do que homem. Né? Então ali era uma competição... E eu cheguei, e assim, aí a mulherada ficou em cima de mim e tudo mais. Eu não estava afim realmente de nada. Claro. Pior que é mesmo. Teve uma que até desmaiou quando a gente começou a namorar, você acredita? Não. Filme. Era coisa de filme. Da mulher desmaiar. A mulher desmaiar. Não, quando soube que a gente tava namorando, a fulana pega e me desmaia. Dá licença. Porque mas eu não estava afim de nada, entendeu? Na verdade, eu estava afim na igreja, era de caminhar na igreja, Claro. ter uma experiência com Deus e tal. Né? Buscando a Cristo. E aí eu vi se ela pegar e falar isso, eu falei, então tá legal. Né? Aí eu dei uma cancela nela de 1 ano. Olha só. Só em mim. Porque nas outras 3, 4, sei lá, Não, eu não tava tava de liberado. maneira nenhuma de recesso, entendeu? Mas no caso, a gente tinha um amigo em comum, Ninguém merece, né, sabe? que era amigo da mãe dela e tal, que ele ia todos os dias, eu trabalhava no centro de São Paulo, aí lá falava, porra, cara, tá afim de você e tal. E você... E eu, tudo bem, o problema é dela. Deixa pra lá e tudo mais. Né? Deixa pra lá. Mas na verdade eu tava afim dela mesmo. Claro. Né? Claro. Mas tem aquele lado de você não dar o braço a torcer. E também uma fase de garoto, né? 17 anos. Então eu tava na fase. Mentalidade, né? Completamente. Mas aí depois deu tudo certo. E aí a gente foi um dia. O coral foi cantar numa... No dia que ele me pediu em namoro. Ó isso! Ai, já vai. No dia que ele me pediu em namoro, o Essa eu coral não conheço. foi convidado pra gente cantar num casamento. A gente era muito convidado pra Certo. cantar em casamento, não sei o quê. Aí fui, né? Meu irmão também cantava no coral. Aí ela deu o maior sermão. Ela falou, você não vai fazer comigo, você faz com as outras. Eu não faço Isso no dia do nada. namoro. Não faz nada. É um santo de Loyola. E aí o coral foi cantar num casamento. Num casamento. Certo. Numa outra igreja Uma outra nossa. igreja. Aí o coral, e nós entramos. A hora que a noiva entrou, ela me viu no coral e ela teve uma crise de choro. Mas foi muito chocante, porque ela fez assim. Em vez de ela olhar pro noivo... Porque ela era completamente ela olhou apaixonada assim. por mim. Ela Calma, olhou assim deixa eu pro entender. coral. A noiva que A estava noiva. prestes A se noiva. casar. Ela, em vez de olhar Te pro avistou noivo, no coral. ela fez assim, ó. Olhou pro coral Pelo amor de Deus. e mas voar com tudo. Era uma E menina. empacou na Meu entrada, Deus do céu. não entrava. Não, ela Empacou. entrou, foi uma cena entrou. meio hilária. Isso é coisa O de pai filme. puxando ela, né? Assim. Isso é coisa de filme mesmo. Foi coisa de filme. E essa menina era muito afim de mim. Ela ia na minha casa, falava com a minha mãe e tal, não sei o quê. Porque E ela- antes ele era dessa igreja, que era filial, entendeu? Tá. E ela era uma menina bonita. Mas ela era muito, muito afim de mim. E eu, na verdade, nunca tive afim dela. Entendeu? E aí aconteceu esse episódio. Agora eu, né? Gente, Aí ela, coitada, ela não sabia do que estava rolando. eu falei, nossa, judiação, olha como ela ficou nervosa. Né? O que eu pensei? A Eu pensei boa o quê? intenção, é claro, você nunca vai imaginar que Não. no dia Aí do acabou o casamento, ela, vamos cumprimentar a noiva. Eu falei, você tá maluca? Porque a vamos gente nada, cumprimentar Porque a noiva. gente sempre cumprimentava os noivos, né? O pessoal do coral. Falei, essa aí né, não, gente? essa aí não. Ele, não vou, vai você, vai com o teu irmão. Eu Pelo falei, amor de nossa, Deus. que coisa mais mal educada, vamos lá. Como-
Tinha mais alguém ciente do que estava acontecendo ou era só assim... Não, as pessoas que conheciam estavam cientes. Pelo amor de Deus, imagina isso. Principalmente Não, as pessoas. a inocente era eu, que não sabia de nada. Eu fui saber anos depois, entendeu? Anos. Meu Deus do céu. Foi uma treta. E logo... Falta de treta não faltou no nosso namoro. Qualquer namoro bom, É. né? Vamos dizer. A gente tinha gostos diferentes. Gostos. Gostos diferentes. Como o Teuvo falou, Aham. a gente veio de contextos diferentes, Aham, né? aham. Então, ele veio do contexto aí do mundo. Sim. E eu vim, nem tão do mundo, porque ele foi coroinha, né? Então, ele tinha um lado espiritual. Claro. E tava lá na igreja, né? Tava lá, Procurando. Bom, tava Não, procurando. não estava em igreja nenhuma. Eu fui coroinha quando era menino. Ah, não, sim. Não, mas na ocasião Quando- do pedido de namoro, quando- estava na igreja. É, quando vocês foram Não, lá. já estava na igreja. Sim. Já. Ela estava na igreja e tudo. E eu sempre tive muito na igreja, participando, Aham. festa de Natal, pecinha, esse negócio, tudo, Claro. né? Acampamento de férias cristão, Aham. Palavra da Vida, nossa, era melhor acampante. Nó! O quê? Tem uma história de acampamento. Conta, por favor. Não, vai, você não pelo vai amor de Deus, acreditar. Não, Tá você bom, não... chega. Não, você não vai Tá acreditar. nervoso. Chega, senão a gente vai ter que interromper aqui. Não, essa O aqui eu podcast. vou contar. Eis que eu vou para a Palavra da Vida, acampamento que eu sempre passava férias. Essa né? história eu não conheço. Eu passava pelo menos uma semana de férias na Palavra da Vida. Era um acampamento muito fechado. Tá. Só ia cristão mesmo. Entendi. Então, eu ia sempre. Minha mãe sempre, às vezes não dava para ela viajar com a gente nas férias, mas ela mandava para acampamento. Entendi. Ok. Aí, eu tô lá e tinha um lago nesse acampamento, com um barquinho. Então, a gente, de tarde, não tinha muita coisa que fazer, Aham. atividade. Então, a gente... Eis que eu estou num barquinho que tinha, assim... Acho que cabia 5 pessoas no barquinho. Tá. No máximo, 6 no máximo, Tá. não cabia mais. Estamos lá no barquinho, dando volta no laguinho, não sei o quê. Aí, como é que você chama? Você não chama? Eu chamo Sônia. Aí você namora? Namoro. Como é que chama o seu namorado? Estevam. Estevam? Nossa, que nome diferente. Você sabe que é a segunda vez que eu vejo esse nome Meu na Deus. minha vida? Tem uma amiga minha que é uma carioca que chegou. Ela tem um namorado que chama Estevam. Ah, não, por favor. E ela conheceu esse namorado, ela é muito minha amiga. Eu tô falando de Jesus pra ela, tralala. E ela conheceu. Eu inocente, entendeu? Ela conheceu. Completamente. Não, olha isso. Ela favor. conheceu esse Não é namorado possível. no Sesc, onde ela faz natação. Falei, não, mas espera aí, o meu namorado faz natação no Sesc. Meu Deus do céu. Calma. São acidentes de percurso, entendeu? Que essas aí que coisas. eu fui levantar, quem que era o namorado da amiga dela? Não era bem namorado, entendeu? Nós tínhamos uma amizade. E eu ia. Eu não sei se, até fazia hoje eu natação. dei vontade de esganar ele. Certo. Não, peraí, se alguém está em Até Cristo, hoje. nova criatura não tem Exato. nada a ver. Você não devia nem estar falando sobre isso mais. Isso é o passado. Que isso é passado. Mas é uma ótima Passado história. do caramba. Aí, ele vai me pegar com a minha mãe. Olha como Porque era terminou. convertido, hein, cara? Ia com a mãe dela, é mole? Terminou o amor de Deus, acampamento você e os tava bem. pais iam lá pegar a gente, né? Aí, chega ele. Putz, a hora que ele chegou, mas eu nem na cara dele não olhei. E, Sônia, o que aconteceu? Eu sem saber de nada, entendeu? Sem saber de nada. Você é um Completamente cara de inocente. pau. É. A gente brigava muito. Acho que no intervalo desse, ele deve ter, sei lá, o que a gente brigava. Do jeito que você está falando, quem ouvir esse podcast aqui vai pensar que que, a meu. impressão errada, calma. Não. Eu acho que foi no intervalo Foi um desse... mal entendido. Mal entendi. É que a gente brigava. Não, a gente ia, voltava, brigava Sim. e brigava e tudo mais, Sim, entendeu? sim. Tanto que depois a gente ficou brigado, nós ficamos brigados 1 ano. Aham. A gente namorou tipo 6 anos, né? É. E nós ficamos brigados 1 ano. Olha só. Assim, foi o tempo que a gente ficou mais tempo brigado. Mais tempo brigado. Porque, Mais tempo brigado. Porque a Brigado, gente brigava um separado. mês, Aham. brigava
uma semana, brigava de 2 semanas, teve briga de tudo quanto era E essa jeito. vez que brigou, ficou, eu falei, agora já era, né? Essa de um depois ano. de um ano, né? Depois de um ano, aí eu peguei e escrevi uma carta pra ela e falei, ó, já era e tal, Aham. né? E curti. Na época falava fossa, Tá. né? Fiquei mal. Uns 2 dias assim. Então tá. Então tá. Eu tô em minoria aqui, né? Vocês estão assistindo aí, né? Que eu tô em minoria. Tá bom. Fiquei mal. Tocar minha vida, né? Fazer o quê? Já era. Você foi uma pessoa prática. Então, eu falei, não, vou tocar minha vida. Exato. Bola pra frente. É. E aí fui conhecer outras Tá pessoas rindo do também. quê, David? Ô, David, olha pra minha cara e ri. Olha a situação. Aí fui conhecer outras meninas e tudo mais, tá tocando né? Na escola também e tal, aquela coisa normal. Né? Aí eu tinha marcado uma viagem, que eu ia viajar pra praia, Depois de um ano. Tá. depois de um Depois ano. de um ano de... Minha mãe tentou arrumar um enrosco pra minha vida, que Pelo amor de Deus. misericórdia. Não, o Vamos cara nem mais entrar nesse careta assunto. que tinha na fase. Não vou nem entrar nesse assunto. aí Era o pode ser cara mais esquecido. careta do mundo. Ah, Né? O Nossa. cara andava com a blusa assim, no bracinho. Nossa, Morava chato. no mesmo prédio que eu, entendeu? amor de Deus. Meu Deus do sempre céu. tem um enrosco no meio da história, né? Não, mas a hora que eu vi que a E minha a mãe tinha dela não arrum- queria que a gente casasse de jeito nenhum, que a gente ficasse junto. Ah, Não é? E a mãe dela não ia muito com a minha cara e tal. Então, tudo bem, né? Depois fazer- terminou chamando de filho. aí, ó. Né? É, E aí- Deus. Um ciclo completo. E aí eu ia pra praia, Aham. tinha marcado com as meninas e tal, e eu ia com uma menina que chamava Sônia. Olha isso. Pelo amor Não de tem, Deus. não tem nem muita Sônia na Terra, mas ele conseguiu arranjar outra. Aí na sexta-feira o telefone toca. Eu falei, Porque daí eu dei mal Paulo em casa. imagina. Porque com a hora que eu vi que a minha mãe estava arranjando um namorado para mim mesmo, de verdade, uma coisa que meu Jesus já estava querendo até me casar com o cara. Pelo amor de Deus. Aí eu dei um tilt, Aham. É. Não dá. falei, não, Aí não, o pai dela não. escreveu na capa da Bíblia, Ah, né? Falou, ó, a pessoa que eu quero e tal, que eu acho que é ideal para casar com a Sônia e tal, é o Estevam. olha só. Não, o negócio foi bravo em casa. É. Até que foi meu pai e minha mãe que tiveram que falar pro moço que eu não queria nada mesmo. Aham. Coisa. Caramba. Aí ela me ligou, falou, tal, que é essa? Eu falei, Sônia, que Sônia? Olha, ele já tinha reconhecido a minha voz. Sônia. Ele já tinha. Olha o jogo. Aí, a Sônia que namora com você, não sei o que, tal. Ela falou, a gente pode se ver. Eu falei, esse final de semana não vai dar. Eu tô com a Sônia. Eu tenho mania de Sônia, entendeu? Não, corta esse podcast. Não é possível. Aí ela falou, porque eu tô com saudades de você e tal, não sei o quê. Aí eu marquei, ela tava fazendo cursinho Aham. ali na Consolação. Aí eu marquei na segunda-feira, aí eu fui lá no cursinho dela. Parou o cursinho. Porque, né, Imagina. chegou com um carrão, ele tinha descido pra praia, tava com prancha de surf. Nossa. Em cima do... Quem que é esse bronzeado? Nossa. Tinha pegado o bronze da praia. Tinha bronzeado, Hã? Cheguei Chegou tudo- chegando. Chegou chegando. Cheguei chegando, né? Eu tinha que chegar claro. na autoridade. E aí ela entrou no carro, Aham. né? E ela falou, acelera, que sempre brigava comigo porque eu corria. Aham. Não, eu tenho umas histórias. Nossa. Aí ele falou, coisa de acelera, Aham. porque eu tô com saudade de correr e tal. Aí, ó. E aí depois a gente voltou definitivamente. Sobre Acelera também tem uma outra história. Ah. Essa minha mãe foi a protagonista. Bom, a gente voltou, aí voltamos Certo. mesmo, já sabia. Falou, agora eu vou até pra casar, vamos ficar noivo e ficar tal. junto, ficar é. noivo, Pronto, aham. né? Naquela época a gente casava bem mais cedo, né? Aham. Outra- Enfim. Aí, a minha mãe, ela conhecia todas as profetas
de São Paulo e redondezas. Meu Deus do céu. Grande São Paulo. No raio, assim, de 200 quilômetros, todas era minha mãe. Tá. E aí, todo respeito, esse ministério profético, mas misericórdia. Aham. E a Era minha uma profetada atrás da outra, Meu porque amor. a mãe dela ajudava as profetas, tá? Aham. É. É. Aí a profeta já ficava mais simpática. A verdadeira profecia existe, Aham. mas infelizmente há muitas pessoas que acabam manipulando isso e Usam isso. criando realmente situações Essa é difíceis. uma situação dessa, né? Aham. Aí a minha mãe tinha uma dessas que morava mais perto de casa. Então, essa daí é a que mais ia na minha casa, Aham. né? Dava aquelas profecias E o filho da convenientes. profeta era afim dela. Pelo amor de Deus. Eu. Não dá pra ficar pior que Aí a véia só profetizava desgraça a meu respeito. É. Se falasse pra ela, ó, tem uma disputa aqui, ele e o capeta, ela apostava no capeta. Entendeu? isso. Deus. O negócio era, Era bem assim O assim. negócio era bravo, a mulher só profetizava. Pelo amor Essas de coisas. Deus. Daí a mulher vai e me profetiza Ah, que se eu continuasse o namoro, que ele ia me matar. pelo amor de Deus. É sério, cara, isso aí é muito sério. Imagina às aí vezes. você fazer isso em nome de Deus, né? É, então, é um absurdo, né? Por absurdo. isso que E realmente aí tem muita absurdos gente. assim até hoje, né? É claro. Tem absurdos até hoje. Então, assim, Falsos que- profetas, né? A Bíblia fala É, e a extensivamente mulher falava um sobre monte de história, que ia fazer ela sofrer, que. isso. Pelo amor de Deus. Não, um monte de besteira. loucura, É de coisa que não loucura. tinha Nada a ver. nada a ver. Mas quando ela deu essa profecia, Aí ela a falou minha que ia mãe- matar ela. Pelo amor de a minha Deus. mãe realmente ficou apavorada. Claro. Daí minha mãe azucrinou a minha Olha orelha. que charopada. E o teu avô, ele ia me buscar no cursinho, Aham. de noite, né? Porque tinha carro, tudo. Claro. Né? E a gente ia, aí ele me levava para casa. Naquele dia, depois um dia anterior, Convenientemente. houve aquela profecia. Próximo dia. No outro dia, na hora que ele vai me buscar, Ah. ele vai me buscar de moto. Meu Deus. Falei, pronto, vai me matar. Não, agora Você vai já me olhou matar. e falou, é a Não, e profecia ela sendo não completa. falou Não. nada, eu não tô sabendo o que É tá o cumprimento acontecendo. da palavra. É. Eu, Exato. eu peguei e falei, pô, sobe aí, vambora. Não vou subir nessa moto de jeito nenhum. O meu Falei, mas cursinho era na Consolação, na Avenida Consolação, Aham. que é uma decidão. Aham. Assim, para eu pegar o ônibus que ia para casa, eu tinha que descer a Consolação inteirinha, Sim, né? sim, sim. E eu desci no cursinho, a hora que eu olhei a moto, falei, pronto, vai É matar. isso, Não é hoje. é Hoje é o isso. meu dia, Hoje eu morro. ele vai me matar. Ah, loucura. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, sobe aí. Não vou subir, foi descendo. Eu peguei e Que eu falei, não queria você contar. sobe, eu vou embora. O que tá acontecendo? Ele falou, não vou subir que você quer me matar. Eu falei, caramba, eu quero te matar. Se eu subir nessa moto, não sei o quê, porque... Eu falei, pelo amor de Deus. Não, você pô. vai me matar. A Falei- profeta falou que você vai me Falei, matar. você acha que se eu vou te matar, pra criar um acidente, eu tenho que morrer também? É verdade, pô. Que é isso? Como é que morre só um? Falei, tá maluca, mano. Não, você vai me jogar do viaduto para fora, para baixo. Pelo amor de Deus. Aí, com muita insistência, aí ela... Eu falei, bom, não faz sentido, né? Se ele me matar, morre junto. E Não, uma coisa você sabia, que ele não era louco de se matar. não ele não Não. queria se matar, ele tinha muitos planos. Ele queria ganhar o Brasil Então, para Jesus. Exato. Tinha nada a ver. O mundo inteiro, nada a nada ver. É de isso. se matar. É muito interessante. Ele nunca foi deprê. não. Graças Nunca. Ele a sempre Deus. foi super positivo, super, assim... Aham. Sempre um cara... Sempre uma coisa do teu avô É. que sempre me chamou a atenção é que ele sempre me fez sonhar. E sonhos para Deus. Aham. Sabe? Sonhos grandes para Deus. Então, o relacionamento com teu avô me traz sonhos. Aham. Eu vejo nele futuro, Aham. sabe? É diferente. Quando vamos casar, a gente vai ter uma casa na praia e vai comer churrasco no final de semana. Não, Não é não é isso. isso. Muito maior. Entendeu? Sempre são coisas assim, realizadoras, desafiadoras, conquistadoras Aham. para a família Aham. e para Deus. Sim. Para Deus. Pra obra. Para agradar ao Senhor. Então, isso é uma pessoa sempre muito trabalhador. Teu avô sempre foi muito trabalhador, uma pessoa muito correta. Aham. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando comecei a namorar com ele, Né? ele já ganhava muito bem, já trabalhava, Sempre foi. fazia tempo já ganhava muito bem, tinha um bom, excelente salário. Aham.
E assim, naquela época, recebia dia 10. Era dia 10 e vale era dia 20. Entendi. Né? Por muitos anos foi assim, Aham. a política salarial no Brasil. Então, ele punha as contas dele todos para dia 15, para poder pagar tudo dia 10. Olha só. Pagar adiantado, Aham. sabe? Aham. Então, esse tipo de responsabilidade, de integridade, Sim. de seriedade, sabe? Sim. Sempre tratou a mãe dele muito, muito, muito Isso é bem. algo que você notou logo no início. Logo no início. Aham. Um cara para a família, sempre ajudou muito a família Aham, dele, aham. por ser mais bem-sucedido. Aham. Né? Então, a irmã, o sobrinho, o irmão, Aham. sempre muito. E sempre assim, o melhor funcionário, Aham. o mais bem-sucedido, ele nunca entrou num lugar para ser cauda. Ele sempre entrou em cada... Ele trabalhou por muitos anos, trabalhou poucas empresas, Sim. e nas empresas que trabalhou muitos anos. Aham. Mas a cada, tipo assim, cada 3, 4 meses, uma promoção por mérito, Aham. Aham. sabe? Isso é uma atitude que você tinha de falar, eu sou cabeça, fui constituído para ser cabeça. Eu não tinha essa consciência de ser cabeça. Tá. Eu sempre tive um espírito de liderança Aham. Nato, assim. que Acho que você é nato, né? E Mas também você- sempre tive muita iniciativa, Aham. Você E precisou cultivar nunca- isso também? sempre, né? Claro. E claro que isso vai se aprimorando, Aham. né? Mas eu nunca fui uma pessoa tipo acomodada e também sempre tive iniciativas Aham. em tudo que eu fiz, Aham. né? E como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Sim. Né? Sim. E já tinha, quando nós nos conhecemos, né, eu já tinha feito quase de tudo na vida. Aham. Né? Tinha trabalhado, né, no açougue, na tinturaria, Na feira. na feira, tinha Olha só. trabalhado em confecção. Aham. Né? E aquilo realmente estimulou sempre esse meu desejo de crescer, de fazer. Aham. Né? E isso, na caminhada, você vai percebendo que você tem realmente esse diferencial de Aham. liderança. Eu Aham. fui desenvolvendo isso. E você E observa... depois a igreja me ajudou demais nesse sentido. Entendi. Né? Aham. Porque na igreja que nós estávamos, né, É. eu tomei algumas iniciativas, né, Que revolucionou. e revolucionou a igreja. Entendi. Mudou a forma que funcionava. Nós tínhamos um pastor que ele foi verdadeiramente assim meu pai na fé. Aham. E ele me tratava como filho e me dava liberdade para fazer num sistema religioso que era muito E difícil. mesmo quando outras pessoas da igreja queriam... É porque é o seguinte, todas as vezes que você é um destaque, Sim. você tem uma oposição. Aham. E todas as vezes que você é uma pessoa que tem um futuro, é claro que o diabo não sabe identificar qual é o teu futuro porque ele não tem essa onisciência. Sim, claro. Tá? Aham. Mas ele sempre cheira isso. Aham. E, claro, porque por outro lado também tem os sentimentos que são demoníacos, Aham. como a inveja. Aham. Né? Aham. E ele cultiva isso nas pessoas. E ele à sua cultiva isso nas volta. pessoas, tentando abortar aquilo que é o plano de Deus na tua vida. Sim, sim, sim. Né? E na igreja que nós estávamos, Aham. tinha muito, o pessoal não tinha muita inveja minha, mas inveja assim, doentia. Porque essa iniciativa, esse desejo de fazer mais para Deus, Sim. sabe? Esse desejo de ganhar vidas para Jesus, Aham. muito, de evangelizar, sempre foi uma coisa muito forte, Aham. muito forte no teu avô. Então, numa estrutura meio engessada, então quem sai E a para se época, movimentar... a gente está falando isso de mais de 50 anos atrás. Claro, Tá? Então a estrutura religiosa no Brasil, o Brasil tinha 2% de evangélicos. Sim, sim, sim. Tá? E a igreja era extremamente tradicional, Rígida, né? rígida, com usos e costumes. aham. Né? Até as igrejas históricas, que tipo a presbiteriana, eram igrejas também com essa mentalidade. Né? E eu como não tinha essa cultura, né, Você veio de fora. eu vim de De fora, um outro é, contexto. de outro contexto,
Então, eu tinha iniciativas que eram diferentes. De Por acordo quê? com aquilo que você achava que Eu era tive uma certo e experiência melhor. com Deus Aham, que foi muito forte, aham. que ela marcou a minha vida, né? E óbvio que a partir da experiência eu precisava desenvolver. Tá. E isso, a tua avó, foi muito importante, porque ela era uma pessoa que tinha uma relação com a Bíblia que eu não tinha, Sim. né? Porque ela carregava a Bíblia, ela lia a Bíblia, né? Vocês se complementavam nesse aspecto. Não, e ela transferia isso para mim no sentido daquilo que eu não tinha essa condição pessoal de falar, putz, sabe, eu vou ler a Bíblia Entendi. ou tal, porque eu nunca fui ensinado nisso. Você não né? tava- Eu tinha feito, na verdade, catecismo. Certíssimo. Né? E a própria Aham. religião, a época que eu tinha, que era católica, Aham. não tinha esse incentivo. Sim, porque sim. ainda, quando eu fui coroinha, Aham. a missa era toda em latim. Em latim. Em latim, e o padre virado de costas para o povo. Não era encorajado o povo a interagir com a palavra, interagir com Não. Deus, né? Era Ah, através... Esse é o famoso período que é chamado o período da escuridão, Aham. onde a palavra não era para o povo, a Sim. palavra era para o sacerdote. Exato. E eu comecei a me interessar e, consequentemente, como eu sempre tive esse pioneirismo, Aham. eu fazia algumas coisas. Eu me interessava demais em ganhar vidas, Entendi. porque eu achava exatamente que eu precisava de passar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido. Aham. Né? Aham. E a gente fazia várias ações de evangelismo e tudo mais. E isso tinha uma... Por exemplo, a tarde da pizza na igreja. Então, Aí vocês pizza faziam- de graça. Aí o pessoal vinha, o povo quer uma pizza e você já ganha aquela vida para A Jesus. gente tinha a juventude Aham. da igreja, chamava mocidade. Aham. E tinha tipo um departamento, Certo. tá? E tinha um feudo lá, Aham. que tinha um cara que era filho de um dos pastores, É. e ele era presidente, Da Ad mocidade. eterno. Tá. todos os anos era o cara, entendeu? Por mais que era um sistema de votação, era ele. Mas não tinha nem votação. Não, era Tinha nem- ele mesmo. Era o cara, era o cara. Aí eu peguei, fui lá no pastor Epaminondas, e eu falei, pô, esse cara é Não só faz nada. ele, É. né? E ele também não tinha iniciativa. Não, nenhuma. Tava nem aí. Nenhuma. Encostado. entendeu? Aí eu peguei e montei uma campanha política Olha isso. de eleição, Olha isso. entendeu? Aham. Com chapa e tudo. Aí eu peguei e fiz uma chapa, É. entendeu? Aham. E comecei a angariar votos. Aí ela era secretária na chapa. Eu era. Olha Tá. isso. E aí o pastor deu aval para ter eleição. Olha só. né? Aí eu fui eleito, estourado. Aham. Acho que foi assim, Uma votação esmagadora. esmagador. Deus. Acho que o cara... Quase que unânime. É claro, né? Acho que nem o cara votou nele mesmo. Então, isso daí, pô, o pessoal mais antigo, Aham. eles queriam me matar, O que tá entendeu? acontecendo? Onde já se viu, votação na igreja. Quebrando a ordem, votação. E os caras imaginavam o seguinte, entendeu? Como, putz, né? Aham. Eu tinha o cabelo comprido, né? Você visualmente representava Eu representava essa assim, revolução, né? eu quebrava paradigmas. Isso. Aham. E eles olhavam para mim Como uma ameaça. e eu né? não tinha o estereótipo do religioso. Certo. Tá? Eles te enxergavam como uma ameaça. A Porque, estrutura, a ordem. porque eu era um cara que eu gostava de rock, Certíssimo. né? Aham. E eu estava num processo também. Aham. E claro, eu me vestia diferente de todo mundo. E aquilo porque você queria. Não era Não nem porque eu uma queria, porque questão era de, assim, eu. Era... Naquela época, David, Eu. olha. Não existia nenhuma questão, rapidamente, tipo, você falar, não, eu vou ser diferentão. Não, ele já era mesmo. Você era. Eu era. Aquilo é a Eu, tua preferência. É. eu sempre fui Eu muito tinha coerente roupa com aquilo que naquela eu época sou. de igreja e roupa de sair. Ó, sensação. E eu não tinha, nem jamais passaria na minha cabeça, tá? Aham. Eu ter uma roupa para sair, uma roupa para ir na igreja. Roupa é roupa. É. É igual é hoje. Não é. É que tem um estereótipo, ainda hoje. Tem, Sim. Nas ainda igrejas, hoje, claro. Igual hoje dentro É. do meu contexto, desculpa. É. Exato. Então, por exemplo, né, você não chegava de camiseta, Claro. tá? Sim, na Era- igreja de camisa, né? Era de De camisa. botão. É. Né? Às E vezes eu- até gravata. Como eu não estava preocupado com isso, eu ia de camiseta. Exato. Entendeu? Aí, uma série de outras coisas que no meu vestuário, na minha maneira de agir e ser,
Era diferente. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha uma busca muito forte em relação a Deus. Muito sincera. Né? Um sentimento para Deus. E eu não me envolvia com esse aspecto mais da religiosidade. Tá. Por quê? Porque eu desenvolvi uma relação com o pastor Epaminondas. E ele era um cara super de mente aberta. Que ele era um ex-empresário. Tá? Então ele também via no contexto externo. Não, a igreja era a igreja de usos e costumes. Ele só usava terno. Entendi. Mas ele não tinha nenhuma barreira do fato de eu não usar. Entendi. Entendeu? E também não tinha barreira com nada. E ele via qual era a minha sinceridade, e eu creio que também ele fez a leitura daquilo que era o meu potencial. Né? E ele me apoiava em todas as coisas. Onde muitas pessoas viram você como uma ameaça, ele enxergou em você algo novo que a igreja precisava. Um sentimento, uma revolução, e ele te deu espaço para você cultivar isso. Ele me deu espaço, aí eu fui eleito presidente da mocidade e eu comecei a fazer uma série de coisas que não eram feitas. Sim. Tá? Então, tipo passeios, essas reuniões, tá? A gente saía para evangelizar. Né? E eu comecei a trabalhar essa mudança de mentalidade. Tá? E eu confesso para você que não era nada a nível de pleno consciência, que eu estava fazendo isso por quê? Tá? Mas era natural. Eu queria entender isso mais, porque assim, ouvindo a história de vocês, por exemplo, hoje quando alguém conhece vocês, essa pessoa pode pensar, poxa, uma história de conto de fada, vocês conheceram de cedo e tal. Mas ouvindo a história de vocês, foi um pouco turbulenta, houve situações de separação, que vocês brigaram, Lógico. profecias contra a história de vocês, contra o casamento de vocês, Claro. que você ia matar ela e tal. Então, assim, e óbvio, naquela época vocês não enxergavam toda essa história que hoje, para nós, a gente vê que realmente aconteceu. Não tinha nem ideia. Qual era a atitude de vocês, vovô e vovó, enquanto vocês estavam vivendo a história de vocês? Tipo assim, como é que você discernia o que é certo para fazer? Para onde eu vou? Qual é o meu próximo passo? No momento, sem saber o futuro que hoje a gente sabe do início da Renascer, da revolução que foi a Renascer no Brasil. Sabe, eu queria entender qual era essa atitude Na verdade, de vocês. nós éramos dois jovens que amávamos a Deus e que a gente queria servir a Deus. Tá? E com a consciência de que a gente precisava de pregar o Evangelho. Tá? E de fazer discípulos e tudo mais. E viver uma vida dentro dos padrões que eram os padrões da palavra. Tá? Começamos a usar muitos princípios. Por exemplo, depois que ele foi eleito, a gente jejuava todo mês. Olha só. Isso aí não existia, falar de jejum na igreja, entendeu? Então, no domingo, que era a Santa Ceia, todos os moços ficavam um domingo inteirinho de jejum para entregar só na hora da Santa Ceia. Olha só. A gente começou a trabalhar o lado espiritual. Buscar Deus mesmo. De buscar porque Deus. o que eu sempre tive, isso sempre. Tá? Eu sempre busco e buscava, tá? Fazer as coisas de acordo com a minha coerência e de acordo com a verdade. A verdade. Que é a palavra. O que é certo. Então a minha sinceridade em buscar Deus sempre foi realmente absoluta, porque eu tinha consciência do que é santo, do que é sagrado e tudo mais. Isso você diria que foi a sua bússola? Sempre foi. O seu sentimento por Deus. Essas sempre oportunidades vinham foi. por um sentimento, por exemplo, quando você buscou ser eleito, imagino que você deve ter enxergado ali uma estrutura que não estava legal e uma oportunidade de fazer para Deus. Exatamente. E poder fazer melhor. Né? Para Deus. Para Deus. Um sentimento. Entendi. Olha, a gente pegou a mocidade, quando ele foi eleito, tinha acho que uns 13, 14 pessoas no máximo. A gente entregou no final do ano com mais de 150. Olha Isso era muito, era muito. Era muito, porque quando você fala hoje... Né? 150 não é muito. Né? Quando você fala hoje de 150, você fala de 1.000 e tudo mais, é um outro contexto. Não, com certeza. Com certeza. Eu fui pregar na igreja que nós saímos. A igreja fez 65 anos, eles me convidaram para pregar lá. Certíssimo. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. Porque na minha cabeça, eu imaginava ser uma igreja enorme, monstruosa, enorme. Imensa. Sim. Para nós ela era tão grande, gente. Dessa forma que vocês lembravam. Porque era a referência. Na época ela era grande. Sim, Entre as outras igrejas era muito grande. Na época. Sim. Mas para a realidade de hoje não é.
Então, tudo que a gente fazia, tipo 150, Isso era um grande ganho Era um para Deus. absurdo. era metade da igreja. Sabe o que eu enxergo hoje em dia? É Nossa, verdade. É. na nossa faixa etária, eu enxergo muitas pessoas, às vezes, muito jovens, às vezes procurando fazer as coisas. Os jovens ambiciosos, que têm motivação, mas eles procuram fazer as coisas pelas razões erradas, sabe? Muitas vezes por prestígio próprio, ou porque eles querem provar algo para a família, ou porque eles querem, não sei, uma condição financeira. Eu acho interessante o que eu estou entendendo da história de vocês é que aonde aconteceu as maiores evoluções, onde aconteceu os grandes ganhos, por exemplo, os grandes marcos na história de vocês foi quando vocês se deixaram ser guiados por um sentimento genuíno de fazer para Deus. Né? E com motivação correta, porque a nossa motivação sempre foi fazer para Deus. Isso, na hora você não pensou, não, eu vou ser eleito para o pessoal. Não tinha, na verdade, quando você está desprovido disso, tá? Você tem contato com aquilo que é a essência. Eu acho que está aí a chave, vovô. Entendeu? Eu acho que está aí a chave. Então, para nós, na verdade, é assim, a gente estava buscando manter em nós essa chama viva e estar conectado com a essência. Como que você se desprovê disso para se conectar com a essência? Olha, é a tua motivação correta daquilo que você pretende fazer. Entendi. Por quê? Você pode projetar e planejar uma carreira. Tá. Sim, Tá. como muitas pessoas fazem hoje em dia. É de costume. Então você pega e fala, eu vou fazer tal universidade, eu vou fazer tal faculdade, eu vou trabalhar em tal área, Isso. exatas, humanas, sei lá o que você define. É. Você faz um planejamento de futuro em cima de uma carreira. Principalmente nos dias de hoje, a criança com 9 anos fala, não, eu vou ser economista, vou nessa faculdade, Você nessa faz empresa. até um teste vocacional para isso. Exato, exato. Tá? Agora, espiritualmente, tá? Você não tem como você fazer uma projeção disso e um planejamento. Tá certo, Tá? tá certo. Por quê? Eu vou planejar o quê? Ser um pastor famoso? Impossível. Eu vou planejar ter um grande ministério? Nunca, assim, quando você foi eleito, você pensou, e aí eu vou ser o apóstolo de uma igreja. Não Nem existia, sabia que era não apóstolo. existia. Não. Nem Primeiro sabia. que o movimento apostólico nasceu, Não existia. foi uma revelação que Deus deu para o teu avô. Entendeu? E nem tinha. E assim também, Existia na isso. verdade, o que nós queríamos, tá? A gente queria ter sucesso na nossa vida profissional, Sim, tá? E pregar o evangelho. é isso. Entendi. isso. Aham. Quando a gente começou, Então, quando a gente começou, não, quando Deus começou a igreja a nascer, porque isso realmente é um projeto de Deus, que hoje é uma realidade grande. O desejo da gente é que nós fôssemos conhecidos como Abraão. O Deus da Sônia, do Estevam, eu confio, eu acredito. Eu não sei nos deuses de todo o pessoal aí. Sim. Mas o Deus de Abraão, sabe? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então eu vou invocar o seu Deus. nós nunca ser planejamos conhecido. a igreja. Claro. Viu? Isso Hoje eu em acho dia interessante, existe vovô, isso, né? porque muitas Mas- pessoas, por exemplo, enxergam, como a gente falou, de costume. E a pessoa pensa, não, se eu não, desde os 10 anos de idade, planejar tudo que eu quero ser e fazer tudo certinho, não vai dar certo. Tem sabe? nada a ver. Isso, eu realmente acredito que não tem nada a ver. E eu achei muito interessante isso, que a gente tem que se desapegar dessa atitude de... Eu acho essencial, e o que eu estou entendendo da história de vocês, você entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Qual é a razão da sua vida. Né? Exatamente, você tem que encontrar isso. Isso. Tá? Isso E tem que te motivar. naturalmente, assim, o que acontece? Você vai sendo guiado para aquilo que é o plano de Deus Isso, na tua exato. vida. Porque quem planejou a tua vida foi Deus. Existe um plano, mas não é seu. Mas não é seu. E assim, você A partir tem- do momento que você se entrega Aham. ao plano de Deus, Aham. você abre a mão do teu livre-arbítrio. Entendo. Entendeu? Aham. E é claro que da sua misericórdia infinita, Aham. Deus ele vai te conduzir a isso, e aí é Certíssimo. opção tua ou não. Né? Aham. Mas há o quê? Sempre há uma identificação espiritual. Por quê? O que aconteceu? Aham. Tá? Ah, Nessa igreja, o pastor Epaminondas, Aham. ele não deixava ninguém pregar. Aham. Só ele
pregar. Ele falava assim, não, eu tenho responsabilidade com o altar. É, ele, claro. ele era um cara muito sério. Muito, Certíssimo. Muito sério. Respeitava o altar. Muito sério. Certo. E ele tinha muitos princípios rígidos em relação a isso. Aham. Tá? E ele identificava qual era exatamente as nossas motivações. Ele enxergou isso em vocês. E enxergou. E ele pegou e falou para mim, ó, você vai pregar, Meu Deus. eu, Imagina isso. no primeiro domingo. Aham. Domingo que vem você vai pregar. Eu acho que ele reconheceu em vocês essa motivação Essa genuína. unção, Inexplicável, é. ele Esse reconheceu, sentimento. porque o Espírito Santo Aham. vai trabalhando para fazer você entrar no plano dele, tá? E usa pessoas para isso. Eu acho que uma grande chave de você ser bem-sucedido, de você crescer, de você ir para frente, é você se desapegar dessas motivações erradas, entender, reavaliar a sua vida, entender o porquê você faz o que você faz. Eu passei por esse processo. Por que eu me esforço na faculdade? O porquê eu vou na igreja? O porquê eu me relaciono com a minha família? O porquê eu busco um namoro santo? Por que eu faço essas coisas, sabe? Muitas vezes a gente acaba caindo, sem querer, inconscientemente, em armadilhas onde a gente acaba fazendo por aprovação de outras pessoas, ou porque a gente quer ser bem-sucedido por um ganho material, ou porque a gente quer ser respeitado socialmente. Eu acho que a partir do momento que você refoca a sua vida, fala, olha, o que eu não estou fazendo para Deus, eu vou parar de fazer. E o que eu for fazer, eu estou fazendo para Deus. Parece que foi dessa forma que desenvolveu a caminhada de vocês. Eu não posso dizer que foi exatamente isso, Tá. entendeu? Porque o que aconteceu conosco, tá? É assim, o foco que nós tínhamos, tá? Aham. Era assim muito, muito amplo, Claro. entendeu? Porque a gente estava numa estrutura muito, muito pesada. Aham. Tá? Aham. E nós queríamos exatamente essa liberdade de servir a Deus. Certíssimo. Tá? Sim, sim, sim. Quando ele pega e começa a me dar essas oportunidades, Esse espaço, esse espaço, foi o maior desafio da minha vida, porque uma responsabilidade. uma responsabilidade. Aham. Tá? E aí eu preguei a primeira vez, né? Não sei se foi bom, se foi ruim, Não, mas teve salvação. E isso impressionou muito. mas Porque na época não era normal pessoas entregarem sua vida para Jesus. Durante um culto. Não. Era assim, uma coisa que ia muito pouca nas gente igrejas, de fora nas igrejas. Claro, era se o fazia corpo uma ali. vez por ano olha só. isso. Se fazia uma campanha. E a primeira vez, porque eu sempre tive isso no meu coração, né? Ganhar vidas. E eu terminei e fiz, na época eu falava apelo, chamamento, Aham. e vieram pessoas. Foi muito, muito forte. Meu Deus. Aí ele pegou e falou para mim, agora você vai pregar de novo. Olha só. Ali, de novo. Falei, E aquilo é E aquele princípio bíblico, né, vovô? Fiel no pouco, fiel no muito. Ele te deu uma Não, responsabilidade. aquilo era muito, David. aquilo porque era muito, Já aquilo era pouco. muito. Era muito. Sabe por Mas quê? ele estava Porque te dando ninguém mais e fazia, mais. Tinham ninguém muitos E pastores. ele era uma pessoa que ele tinha um nome muito respeitado. Sim, sim. Ele era um homem reconhecido internacionalmente. Aham. Entendeu? Mas exatamente porque ele E- reconheceu essa motivação em vocês, Então- que ele te deu essa grande responsabilidade. Aí ele pegou e falou, olha, você vai pregar agora fixo, Aham. todo primeiro domingo. Imagina Meu isso. Deus, foi uma... Então foi do muito pro muito, muito. E isso também criou Dentro da igreja, um mau bochicho. assim, foi uma oposição absurda. Imagina. Porque as pessoas cobravam ele e tal, e houve muita perseguição em cima de mim por causa disso e tal. Aham. Mas eu, como não estava nem aí, Aham. no sentido de que, graças a Deus, que eu sempre fui uma pessoa muito independente, Amém. e isso nunca me prendeu, Aham. né? Eu sempre levantei a minha cabeça e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, Certíssimo. o que eu acredito que está certo fazer, o que realmente Deus me dirige para fazer. Certíssimo. E aí um domingo eu preguei e foi um dia assim que teve um derramado do Espírito Santo poderoso, mas foi muito forte. Muito forte. A igreja foi assim impactada Meu Deus. pelo poder de Deus, Aham. né? E eu terminei de pregar, ele pegou a palavra Aham. e ele tinha um vozeirão bem forte assim, Sim. né? Ele pegou, levantou a mão e ele falou: Senhor, o senhor pode me levar porque os meus olhos já viram meu sucessor. Olha isso. Nunca mais eu esqueci essa palavra dele. Entendeu? Aí passou tipo, não sei precisar, mas 30 ou 60 dias desse dia, ele faleceu. Meu Deus do céu. Imagina Eu. isso.
Muito sério mesmo. Ele realmente era um profeta de Deus. Um homem de Deus. Um homem de Deus, sério. E ele teve uma revelação ali da sucessão dele, porque ele não tinha filhos homens, né? Ele tinha uma filha, mulher. E só. isso acabou que É, as pessoas ficaram indignadas com isso. imagina. Teve uma reunião, fizeram encostar ele na parede, como é que ele falava aquilo. Meu Porque, Deus. claro que tinha uma briga política e que outras pessoas queriam ser sucessores. Claro. Né? E E muitas eu vezes não por tinha outros aspiração nenhuma em ser sucessor dele no sentido organizacional. Sim. Tinha nada, nem me passava na cabeça isso. Mas exatamente por Entendeu? isso que você era o candidato mais qualificado. Só que isso, o que aconteceu? Eles começaram uma pressão tão grande, né? Aham. Que aí eles pegaram e fizeram com que a vovó estava grávida do Isso Tid. depois que ele faleceu, Depois que ele faleceu, aí a coisa ela foi uma desandou. tarde e os caras falaram, não venha mais aqui. Meu Deus. Eles não podiam expulsar. Aham. Porque não tinha motivo para expulsar. Não tinha pecado, não Claro. tinha nada. Mas falaram, nós não queremos mais moços na igreja. Não, jovens, a gente não vai Jovens. trabalhar com jovens Não e vai tal. mais não sei trabalhar o com quê. jovens. Chegou um ponto que a estrutura E começou a se tinha um autodestruir. camarada lá que ele tinha uma diferença comigo absurda, porque eu era um constante perigo para ele. Aham. Né? Porque ele queria porque esse ele lugar. queria. Ele desejava esse Entendi. lugar. Entendi. E ele, acabou que, quando eu vi que fizeram isso, eu peguei também Aham. e me afastei. Aham. E nós saímos da igreja por causa disso. Sim. Até abençoados oraram para a gente, ó, vamos achar um lugar eu lá não para via vocês. o dia da oração, né? Não sei se abençoaram, mas eu É o pastor da Vila Guilherme. que era o não, mas presidente, ele sim, com você, orou mas comigo. comigo não, orou com você. Aham. E eu também fiquei muito injuriado, claro, porque. claro. Né? Bom, e aí eu continuei servindo a Deus e tal. Olha, não depende de ninguém para servir a Deus. claro. Eu vou fazer e continuar evangelizando, e aí a gente E esse teve sentimento te guiou pro próximo capítulo. Eu vou ao próximo capítulo. Entendeu? Então, Renascer não é fruto de divisão. A Renascer nunca foi divisão de Não, nada. de forma nenhuma. Tá? E aí que nós começamos as reuniões da Renascer. Aham. Né? De maneira também assim que Deus, Jeremias, Foi Deus que começou. Jeremias falou assim, Ah, iludiste-me, Senhor, iludido fiquei. aham. Por quê? Porque nós fomos para uma outra igreja, nessa igreja teve um problema muito sério, Tá. entendeu? E eu estava na Xerox, aí eu chamei ela e falei, ó, nós não vamos mais frequentar igreja nenhuma, Olha isso. tá? Olha Deu. isso. Você vai cuidar da tua vida. Ela tinha uma boutique. Aham. Eu falei, eu vou cuidar da minha carreira. Aham. Tá? Nós vamos ser fiéis a Deus nos nossos dízimos e a gente vai achar um lugar onde ninguém nos conheça para a gente criar nossos filhos. Né? Certíssimo. Levar para a escola dominical. Até no começo a gente ia para casa da minha mãe, Aham. pedia para minha mãe levar as crianças para a escola dominical, mas a gente estava muito atrapalhado de cabeça. Né? Como foi esse processo? Foi difícil, foi assim uma coisa que... porque na realidade, É, como eu estava numa fase muito boa profissionalmente, certo. né? Aquilo- Então, para mim era muito fácil eu simplesmente tocar minha vida profissionalmente. Aham. Tá. E ali pensar que tá tudo bem, né? E uma das coisas que nós sempre preservamos, tá, foi nunca a gente se desconectar de Deus. Certo. Mesmo não estando numa igreja. Para você ter uma ideia, a gente abriu uma conta poupança e punha o nosso dízimo lá. Olha só. No dia que Deus nos Colocar num mostrasse lugar. uma igreja, a gente ia Ainda dizimando. entregar. Mesmo Não, sem ter porque uma isso igreja era de pra Deus, dizer. sempre foi de Deus Certíssimo. na nossa E vida. a gente né? sabia que nós precisávamos da igreja para a nossa vida e para os nossos filhos. Essencial. Mas também a gente entendia que aquilo era uma transição. Sim, um período de transição. Que nós estávamos orando e buscando aonde Deus ia nos levar. Certo. Certíssimo. E aí a gente foi numa série de lugares e É. Não deu certo. nada batia. Aham. Entendeu? Até que a gente foi num lugar É. e a gente foi num culto de manhã É. e eu achei super legal. Tá. Né? Tá. E eu falei, pô, aqui é E eles bom. estavam fazendo uma campanha para comprar acho que um terreno, É, e construindo tal. o terreno, uma coisa Falei, ó, assim. aqui é bom, né? E tal. Gostei, Viu a legal. necessidade Crianças. da igreja também, Tá. né? Aí eu peguei
E a gente já estava juntando o dízimo na poupança fazia tempo. Aí eu peguei, fiz um cheque E foi, entregou. e Entregou. entregou. Putz, aí eu falei, vamos no culto à noite, né? Aham. Mano, na hora que chegou no culto à noite, Meu Deus. Maior aí mico. foi mó mico, cara. Pelo amor Nossa. de Deus. O cara, na hora que a gente entrou, o cara já tava de colarinho clerical. Misturou tudo. Misturou Pelo tudo. amor de Deus. Sabe, Falei, né? meu Deus Misturou do a céu. Bíblia com um monte de Ah, não. loucura Eu lá. falei, meu falou um Deus monte de do negócio que céu. não tinha Heresia, nada a Pelo amor de ver. Deus. Aí eu falei, cara, a gente não vai achar. Aí, nesse meio tempo, É. tá, o Bispo G foi na Xerox atrás de mim. É. E o Bispo G falou, ó, eu quero estar onde você está. Eu falei, G, eu não estou em lugar nenhum. Não, mas se você abrir igreja, G, eu não vou abrir igreja nenhuma. Mas você faz uma promessa. Tá? Se você for começar alguma reunião, qualquer coisa, você me avisa, você me fala. Aí não ficar me enchendo a paciência, eu falei, G, tá Prometeu. bom, eu te prometo, eu falo. Como e tal. vocês conheciam? Nós conhecemos dessa igreja, dessa outra Ah, tá. igreja. Porque ele aceitou Jesus através do teu avô. Olha só. Então, Não foi através mais de ou mim, menos. mas eu ajudei muito Certo. no início do processo da Acompanhou. conversão dele. Aham, aham. E segurei as barras dele, que tem umas loucuras aí que não convém nem a gente falar. Não, é. Né? Outro podcast a gente conta A só, gente entra só as nessa. loucuras. É. Quando o Bispo G estiver aí. Então, eu falei, tudo bem. Aham. Tá? Só que nós tínhamos evangelizado um casal, que os dois faziam USP. Tá. Tá? Aham. E eles, porque as pessoas vinham nos procurar, a gente falava, olha, procure minha igreja. Sim. Depois que a gente estava deslocalizado Antes, também. Claro. Tava, ó, Esse processo de Ah, transição. mas o que está acontecendo? Eu falei, a gente não fala, eu nunca abri a minha boca para falar nada. Tinha maior respeito, graças a Deus, até hoje, Sim. à igreja como corpo. Certo. Né? e E as eu falava para as autoridades que pessoas, se Deus você quer saber o que está acontecendo, você ora e pede para Deus te revelar. Ah, Eu não vou Certíssimo. falar. eu não vou falar. Tá certo, tá certo. E esse casal, eles ficaram recém-convertidos. Falaram, pô, dá um estudo bíblico para gente. Né? Precisando de um auxílio espiritual. E aí, nós morávamos no Sumaré, eu peguei e falei, bom, é o seguinte, vocês podem vir aqui em casa, só vocês dois, tá? Que a gente vai dar um estudo bíblico para vocês. Aham. E a gente deu um estudo bíblico para eles. Jantamos, É. deu um estudo bíblico e a gente Legal. foi ajoelhar e orar. E ela tinha piercing, cabelo pintado, Aham. isso, Mas isso, há mais de Imagina 50 aí, anos atrás. Imagina 50 anos atrás. Se hoje o pessoal vai ficar meio assim. imagina. Imagina. Aí, Meu Deus. o pai dela, inclusive, era delegado, Sim. né? Olha, e o pai dela é delegado, né? Olha isso. E o cara, muito gente boa, o Sérgio, Aham. muito gente boa e tal. Aí, passa a semana que vem, a gente vai vamos dar estudo. Eu falei, ok. Aí eles vieram e trouxeram a mãe da menina. Ah. Aí tá. Já tem mais um. Aí veio não sei quem. Aí, Ai, não sei quem também pediu. sou- Precisa, não sei o quê. Pode trazer? Também está sem igreja, não sabe para onde vai. Não, tá bom, vai, então tá. aí aparece o G, Tá. entendeu? Bom, de repente, a sala da minha casa Ah. já tinha umas 15 pessoas. É. Olha isso. Já virou uma Já, congregaçãozinha É. ali, né? Aí vieram duas meninas que eu nem conhecia direito, Aham. que uma tocava órgão e a outra cantava lá Violão, tudo uma desafinado. Eu achava o ó do Borogodó, mas tudo bem. Né? Aí elas pegaram e trouxeram o pai dela. E o pai dela era um pastor hiper tradicional da Assembleia de Deus. Que era tipo missionário, né? Era tipo um missionário. Aham. Viu? Que ele ia para cidades assim para abrir igreja. Sim. Porque naquela época pouquíssima gente conhecia do evangelho, Aham, né, deles. Tem aham. que ver que eram outros tempos. Aham. Aí ele foi a uma reunião e tal, aí ele me chamou e falou, ó, aqui tem uma igreja, Olha, ele reconheceu isso ali. e vocês precisam abrir, dar uma continuidade, porque aqui eu peguei e falei para ela, desculpe, tá? Aham. Não era o... Aí não é a intenção, não Aham. tem igreja e tal. Aham. Eu falei, inclusive, eu não, nesse momento, não sou pastor de igreja, nada. Claro. A gente estava voando profissionalmente, Sim. Aí os ele pegou e dois. falou, mas tem que ter igreja. Aí, Olha isso. Deus te deu um sonho, né?
do nome. Aí Deus me deu um sonho do nome. Né? Olha isso. Falei, o grupo vai chamar Renascer. Renascer em Cristo. Uau. Né? O que, num parênteses, eu acho o nome perfeito. O nome é ouvindo fortíssimo. essa história, porque a história de vocês é marcada por revolução, por renascer, por esse sentimento de fazer novo, né, vovô? É verdade. De quebrar os moldes. Sempre, sempre. Né? E aí falei, é o seguinte, você quer que seja, então você vai ser o pastor. Certo? Ele falou, não, tudo bem. E ele era pastor. Ele era pastor, de fato. eu era pastor também, mas Ele eu era estava... pastor de jovens, né? Sim, sim. Eu estava preocupado com a minha vida profissional Sim, e tal. naquele momento. E aí eu falei, só que é o seguinte, não dá para continuar aqui na minha casa. Vamos... O pessoal do condomínio já estava chiando, né? Imagina. Aí eu consegui fazer a reunião numa sala, numa pizzaria aqui na Vila Mariana, que chamava Livorno. Eu fui lá e aluguei a sala. Falei, vamos fazer lá. Não. Uma vez por semana. Aí a gente fez a primeira reunião e já veio um monte de gente. Nova. Nova. A mais do que já vinha. Quando eu falo um monte de gente, era assim, 3 ou 4. Não, claro. Não, gente, porque o mundo... Tudo na proporção. Dentro do contexto, claro. Aí essa menina, chamava Carla, ou chama Carla? Sérgio e a Carla. Ela cantava. E aí na reunião, ela levantou e foi cantar. Fazer um louvor, né? Certíssimo. E o tiozão ficou doido. Porque era pastor. Porque não pode cantar. Não, a menina porque com piercing, metade do a cabelo menina com verde, piercing, metade o azul. cabelo azul, Ele viu verde. aquilo e ficou escandalizado. E ele pegou, me chamou e falou, por que é isso? Essa menina é punk, isso aí é coisa da Jezabel, não sei o que e tal. Sim. Eu peguei e falei, não. Ela estava super decente. A única coisa que ela tinha... Acho que não era nem no nariz, acho que era na orelha, né, Tê? Não, ela tinha uma argola aqui, ela tinha brinco na orelha, ela usava aquela botona de coturno. Certo. Né? E o cabelo pintado de tudo quanto é Era cor. assim, metade Aquele verde, look- metade azul. Era um look de uma universitária, entendeu? Que hoje é conhecido E era um na look época. extremamente agressivo. Certo. Tá? Naquela época, principalmente. Principalmente. Hoje já seria diferente. E mas ele, naquela e época- ele pegou, me chamou e falou, ela vai ter que arrumar esse cabelo, ela vai ter que tirar esse brinco, porque não sei o quê, e tal. Aí eu peguei e falei, querido, você vai me desculpar, mas a gente não pode discriminar as pessoas e nem fazer uma igreja Ela dos não está costumes. indecente. Eu falei, ela não tem nada demais, ela está adorando a Deus e tal. Vovô, como que foi, assim, uma pessoa que, assim, na teoria, sabia mais que você, que era um pastor, chegou e falou algo para você, e você sentiu no seu coração que aquilo estava errado, que aquilo é uma religiosidade? Não é que eu senti no meu coração, eu tinha certeza absoluta que era errado. Porque eu pregava o evangelho na rua. Certo. A gente sempre... A gente sempre, assim, foi buscar o cara perdido. A gente queria o drogado, Então, na minha viciado. cabeça, você trazer a pessoa e aí você criar uma barreira, era um negócio... Não existe. Para mim era inadmissível. Claro. E eu nunca enxerguei o evangelho dessa maneira. Nunca. Tá? E eu sempre tive por princípio, até por educação pessoal, de respeitar as pessoas como elas são. Claro. Tá? Claro. Tem pessoas que não tem nada a ver comigo. Certo. Mas eu respeito. E esse é o verdadeiro Assim evangelho. como eu também, tem pessoas que não tem nada, ela olha para mim e fala, que é esse cara? Não tem nada a ver comigo. Tá? Mas o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Claro. Agora, eu conheci o evangelho daquilo que Jesus fez. Porque Jesus, ele aceitou a todos. Todos. E ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Principalmente os que não eram judeus. E ele falou, eu vim para os sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. E aquilo havia se perdido dentro do evangelho brasileiro. Não existia, e não né? existia, não existia. Não existia A abertura. pessoa para entrar na igreja, ela tinha que se estereotipar. Imagina isso. Entendeu? A pessoa para entrar na igreja, ela precisava cortar o cabelo e tal. Que eu já tinha tido brigas anteriores por causa disso. Para entrar só. Por quê? Como eu sempre tive o cabelo muito liso, né,
E na época usava cabelo comprido para Comprido. Aham. Eu? E aquilo era só para entrar, só para ter acesso à palavra, a ouvir Eu já cheguei nego pegar no meu cabelo e falar, isso aqui é vergonha. Pelo amor de Deus. Cabelo comprido é pra mulher, o caramba. Eu só não dei uma pancada no cara. Tava convertido. Eu não tava muito ainda, entendeu? Então ainda... Mas eu peguei e falei pra ele, você tira a mão do meu cabelo, nunca mais põe se você tiver juízo. Entendeu? Então eu sabia o que era isso. Tá? Então desde aquela... Se o pastor Epaminondas não tivesse me protegido, Olha só. eu não teria ficado na igreja. Tá? Então eu falei pra ele, falei, ó, querido, você vai me desculpar, mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. Certo. Tá? Ela tá louvando, Eu acho que... ela tá servindo. E como, na verdade, eu que pagava tudo, eu que pagava o aluguel... Da igreja, Você tudo. tinha essa autoridade, né? Não, e também assim, pra mim, aquilo é convicção. Sim, sim. Baseado naquele sentimento genuíno. Aí ele pegou e falou pra mim, ó, quer saber de uma coisa? É. A realidade, o pastor dessa igreja é você. Meu Deus. Eu tô indo embora, se vira. Meu Eu Deus. estou indo para Quixeramobim, eu não vou esquecer nunca mais esse nome. Meu Deus. Aí foi embora. Aí, Nós continuamos a reunião. Aham. Entendeu? E a reunião começou a crescer. Porque aí ela começou a cantar no louvor, aí começou a chegar um monte de gente diferente e tal. O evangelho genuíno começou a agregar pessoas. Só que começou a crescer. Aí um domingo eu falei para ela, ó, meu, vamos parar com isso, que esse vamos negócio vai acabar. virar igreja de verdade. vamos acabar com isso, que isso aí vai virar igreja. Imagina isso. Tá? E eu tô em outra, Aham. e não tem como e tal. Ok. Então o que a gente faz? Eu falei, eu vou chegar lá hoje. Tá? Chamamos todos os membros. Não, Nem membro, não é? Todo mundo que a gente... eu falei, ó, eu vou chegar lá hoje, a gente faz a reunião, no final da reunião, eu vou falar para, ó, domingo que vem não tem mais, Acabou. cada um procure uma igreja, faça o que você quiser, Certo. tá? Então, ok. E isso porque vocês estavam focados na carreira. Sim. Porque a gente... 2 filhos pequenininhos, carreira Dois filhos estourando pequenos, de ser bem sucedido. E o G estava caminhando conosco. Aham. E o Dani tinha nascido. Acabado de nascer. E o Dani era muito problemático, tinha asma, essas coisas Sim. e tal. E eu ajudava, acompanhava o G. Certo. Ok, saímos de casa decididos. Aham. Tá? Aham. Quando a gente chega no Livorno, Ah. tá? O G me pega e fala, olha, tá? Eu estou trazendo aqui o meu dízimo. Antes da gente entrar para essa reunião que a gente ia acabar Ia com a acabar igreja. tudo, sim. Eu peguei e falei, mas como dízimo, G? Aham. Eu falei, não, aqui é minha igreja, Meu Deus. eu vendi um negócio que eu tenho, uma estamparia grande que ele tinha. Era um Eu dízimo falo aqui- altíssimo dele. Aqui está o Imagina, dízimo. Ele vendeu a estamparia dele para dizimar na igreja. Eu peguei e falei, G, a gente não tem nem conta bancária, não tem nada. Sim. Ele falou, olha, eu não estou preocupado, não é isso. Meu Deus. Tá? Aqui está o meu dízimo. O E eu vou papel dele embora. era entregar. Eu falei, e nós não vamos ficar na reunião porque o neném é muito pequeno, novo. Era um Ele dia pegou, muito foi frio. embora. Foi embora. Meu Deus. Aí aquele eu não tive coragem de chegar e Fa- falei, Acabou, né, o que vai fazer um cara desse? O cara tá consagrando o dízimo. Mas imagina, o cara deu um dízimo altíssimo, no mesmo dia acaba a igreja, some Como tudo. assim? E aí então a gente continuou. Aí nós entendemos isso como um sinal de Deus. Como é sinal que a de gente vai Deus. fechar alguma coisa que Deus abriu? Não é Deus seu. foi guiando, Deus foi dando nas Não é mãos de seu. Você não vocês. pode E fechar aí alguma aconteceu. que não é tua. Ali vocês entenderam que não era um projeto de vocês. Não. Que era de algo Deus. que Deus estava desenvolvendo na Ali vida de realmente vocês. nós nos desarmamos, Aham. entendeu? Para fazer o que Deus Quisesse. quisesse. Existe esse ponto na caminhada, né? Que você precisa falar, Deus, olha, eu estou entendendo que isso aqui na minha vida, eu preciso Não é meu. me submeter à sua vontade. Seja feita a tua vontade. Por É mais teu. que haja ali aspirações profissionais, não sei o quê. Aham. Tudo permanecia, mas a gente falou, vamos fazer, né? Sim. Não tem como dispensar esse povo. Os caras vão para onde depois? Por amor, né? Exatamente pelo Não, aquele ia para sentimento. onde? Aqueles malucos, entendeu? Porque já tinha uns doidos lá. Não, Não, tinha, que- não tinha um pra ir... Não tinha, você não falar, tinha ó, lugar que agasalhasse eles daquela maneira. vai naquela igreja. A igreja não ia aceitar. E aí começou a crescer. Aham.
Aí o cara expulsou a gente do Livorno, porque era muita gente. A igreja também... O Livorno prosperou muito. Aham. E aí eles começaram a precisar da sala também. Ele falou, não vai mais dar para alugar. Porque a gente usava estacionamento e tal. Imagino, claro. E era Só um parêntese. Olha isso. Hoje, Aham. o tio Biel, né? Aham. É casado com a neta do dono do Livorno. Você tá brincando? Eu não sabia que era isso. Nem eu Deus sabia. do Olha isso. Com a neta daquele que era o dono do Uma Livorno. história chocante. Olha como, de repente, depois as coisas se encontraram. Realmente. Mas fechou parentes. Realmente. Rapidamente, eu queria conversar com você sobre o que foi a revolução da música gospel dentro da igreja. Que a Renascer trouxe para o Brasil. Né? Como é que foi? Como foi isso? Assim, de forma rápida, a gente já tem bastante tempo de podcast, mas eu queria tocar nesse assunto, porque isso foi uma grande revolução. Não existia rock gospel, não existia isso. Não existia nada. A igreja não podia ter bateria, tá? Era coral. Não podia ter guitarra, Aham. era coral, era Podia ter violão. um harmônio. Aham. Harmônio só. Entendeu? E aí a gente começou a introduzir a música, Aham. tá? Uma vez que essa religião foi crescendo e virou uma igreja. Virou uma igreja, Aham. tá? A gente começou a introduzir. De voluntários que iam ali. Não, só voluntários. Sim, a sim. primeira grande coisa, como a gente não tinha pessoas para tocar, né? Aham. Aí a gente começou a orar. O teu avô era diretor de marketing da Xerox. Aham. E ele contratou um cara Aham. para fazer um show. Aham. O cara tá lá, Deus fala para ele, vai lá e fala de Jesus para ele. Olha isso. Que era o Simeon, Aham. entendeu? O Simeon. É, O brother Simeon. a brother Simeon. Então tava no final do evento que eu fiz, Aham. né? Era tipo umas 3 da manhã, Olha isso. tá todo mundo bêbado completamente, festa de multinacional. Imagina, né? Só eu e ele não, Aham. Ele porque tinha que cantar, ele. porque eu já tinha contratado ele assim no escuro, porque eu tinha contratado uma outra artista famosa que ela desistiu. Ah, tá. E aí ele foi lá, uma pessoa me apresentou e tal, ele chegou com um olho desse tamanho de maconha. Aí contratei ele, Aham. e aí quando estava quase no final da festa, Aham. aí o Espírito Santo falou, fala com ele. Aí encostei nele e comecei a abrir um papo, né? Aham. Aí eu falei para ele, falou, pô, você curte Bob Dylan e tal? Ele falou, pô, adoro Bob Dylan. Pronto. Eu falei, pô, você sabe que o Bob Dylan é cristão? Ele falou, eu sei, tal, acho muito legal, tal. Aí convidei ele para ir na igreja, Aham. entendeu? Aham. E aí tem toda uma história, né? Chegou com a namorada dele lá. Aí o Simeon começou a tocar, Aham. né? Aí a vovó falou para ele, agora você tem que buscar a tua banda. Aí aconteceu ele uma foi- briga no lugar onde ele morava, não sei o quê. Eu só sei que ele foi morar na rua. Ai, meu Aí teu Deus. avô foi atrás dele e ele acabou indo morar na nossa casa. Aham. Acolheu ele. Na nossa casa. Entendeu? Que foi o início dos 12 que moraram em casa. E aí eu sabia que a música era muito forte, Aham. né? E nós começamos uma reunião de evangelismo lá na igreja árabe, Aham. que é uma outra história que a gente conta depois. Tá. Como é que é Próximo. que No Deus porão, abriu? no porão da igreja árabe. No próximo a gente vai. Aham. Aí a gente reuniu Macuco, Simeon, Sim. mais os 2, 3 malucos. Aham. E eu falei para ele, a gente tem que fazer música, tá? Aham. E música não tem estilo. Música ou é rap, ou é funk, Aham. ou é rock. Tudo é Tem que música. fazer música, Certíssimo. tá? E música que atraia a juventude. Que ganhe vidas. É. Né? E aí a gente começou no porão da igreja árabe, tá? Com o Katz Barneia, tá? Que foi assim uma revolução completa, porque Aham. o Katz Barneia começou a tocar vários estilos, inclusive rock. Sim, sim. Né? E explodiu, né? Ganhou uma guerra de bandas. E não, aí tem uma história A Batalha das incrível, né? Bandas, Aí a né? gente gravou uma fitinha, porque aí nós entramos na Rádio Imprensa aqui em São Paulo. Aham. E a gente, outra gravou, história a gente incrível. gravou uma Muitas fitinha, histórias. o som que te faz girar. Olha só. E essa fitinha, É. ela explodiu no Brasil inteiro. Meu Deus. Por quê? É. Porque nós viemos assim com aquilo que jamais alguém poderia imaginar. Certo. Tá? Você cantando músicas cristãs,
Em ritmos atuais. Em ritmos atuais, Aham. com uma letra diferenciada. Aham. E a música extra começou a explodir. Foi uma revolução O geral. pessoal pegava a fitinha, reproduzia e tal. Meu Deus. E a fitinha foi uma Revolução. revolução. Aham. Começou a entrar nas igrejas e tal. E ganhou a vidas. juventude começou a ouvir. Foi um negócio assim, muito, muito impressionante o que aconteceu. Aham. Por isso que eu te falo que não tem planejamento. Certo. Entendeu? Você precisa se abrir para o plano de Deus. E aí tinha uma menina que estudava no Objetivo. Aham. E no Objetivo tinha um festival interno que chamava FICO, Aham. que é o Festival Interno do Colégio Objetivo. Certo. Aonde a febre do rock de São Paulo, Escandurra, o Ira, Aham. Gueto, todos passaram Por isso. por ele. E ganharam, ganhadores, e depois estouraram no Explodiram secular. depois, sim. Aí eu peguei, chamei e falei, ó, vamos entrar no FICO, Meu Deus. mas não fala que é Cristã. nada. Nada. Entendeu? Só fala que é banda. É uma Só banda. fala que é banda. Aham. Tá? E a gente foi representar a unidade do Tatuapé, Olha só. com o Cats Barneia. Aham. E a música extra. Aham. E tinha várias etapas de eliminatórias e tal, e o Cats Barneia foi passando em Olha todas. só isso. Entendeu? Meu Deus do céu. Aí a gente chegou na final. E isso contra bandas seculares. Não. Caspar era um estouro. É contra bandas que eram universitárias. Universitárias. E tal, né? Não é. E todos seculares. Sim, sim, sim. Tá? E aí teve uma final chocante no Ibirapuera. Era Ibirapuera. contra o Ira, né? Não. Não. Ibirapuera abarrotado. Olha só. Eu. Aham. E aí foram as finalistas. Aham. Tá? E o júri era só de cara fera, esses caras que eram, tá? Aham. Escandurra, que era o melhor guitarrista Sim, que tinha. e grandes tal. nomes da caras música. que tocavam com Rita Lee, o Aham, caramba. aham. Né? E tava o Thunderbird também, né? É. Né? Aí o Cats Barneia deu um show. Explodiu. O ginásio inteiro. Meu Eles estavam sabendo que estava cantando. Essa. O mundo Meu Deus do acabará. céu, cara. Amanhã de manhã. Como eu Aí- queria estar lá. Aí, resultado. Cats Barneia. Meu Deus. Primeiro imagina lugar. isso. Aí E estourou aí na nós já mídia. estávamos, aí a gente já estava na Lins. Aham. E a gente fazia as reuniões de segunda-feira. Aham. Putz, aí explodiu. Explodiu. Cara. Vinha assim de multidão. E a primeira vez que uma banda cristã gospel tinha ingressado num negócio desse e ganhado. É. Não existia E aí, na sequência, Aham. nós começamos a imprensa gospel. Aham. que o teu avô trouxe a Porque palavra aí gospel. eu e o bispo Abud, o Abud, né? Aham. O Abud é um super publicitário. Sim, sim. Tá? Eu falei, Abud, nós não podemos ser classificados como música evangélica. Por quê? Porque a música evangélica era muito ruim, Ah, entendi. entendeu? Vinha com esse estigma. Tinha uma baixa qualidade Certo. e não era aceita. Aham. E precisa de Aí, outro nome. Outro nome. Aí teu avô com a Bud trouxeram a palavra Gospel. gospel dos Estados Unidos, que é Godspell. Sim, essa palavra não existia no Brasil. No meio popular, assim. Não E existia. na música não o existia. pessoal tinha até Não, e a dificuldade gente de falar a tinha palavra. referência, a gente tinha muita referência Aham. daquilo que era a qualidade do material visual na época, Sim, né? sim. Do material fonográfico, Aham. que ainda era bolacha e tal. E eu ouvia esses materiais e tal, Aham. pô, e era fantástico, porque era muito distante da nossa realidade, Aham. né? E a gente falou, pô, a gente tem que trazer essa referência. E aí nós começamos a imprensa gospel, Aham. que a gente pegou, nós arrendamos a rádio imprensa, Aham. que era uma rádio caída. Tá? Aham. Aqui em Tinha 1,5 São kg Paulo. só de potência. O que é baixo, pra quem não conhece. E, de repente, a programação da rádio começou a explodir. Meu Deus. Estoura. Aí eu tive um programa Ah, que chamava Extra, que Aham. tocava só rock. que louco. O programa Explodiu. explodiu. Aham. Aham. A rádio mais forte na época era a Jovem E Pan. novamente foi uma revolução A gente conseguia em prol bater de ganhar vidas. Era uma loucura. Em prol Uma de loucura ganhar no vidas. evangelho. Não, loucura no evangelho. Aí veio marcha para Os Jesus. caras achavam que a gente era de nova era, achavam que a gente não sabia o que estava acontecendo. É, ninguém sabia. Só que as vidas sendo salvas, Isso. o pessoal largando as drogas, Deus... Foi assim uma loucura. Não tem Deus do um céu. lugar que a gente vá na terra que não tenha uma pessoa mais Foi tocada por essa que história. não foi tocada por E essa a música história. começou a ser um instrumento forte
de evangelismo. E assim a igreja, Aham. não a igreja Renascer, eu falo igreja Corpo de Cristo, Sim. ela tem muito talento. Aham. Né? Sim, sim. E aí começou a aparecer Dons. banda aqui, a Olha gente começou isso. a fazer festival de bandas, Aham. foi... Vai ficar Uma para o próximo revolução. podcast, né? O resto dessa história vai ficar pro próximo, Isso aí. gente. A gente só começou. Eu acho que eu amei esse podcast. Eu acho que assim, o que me marcou muito foi esse espírito de revolução que marcou a história de vocês em pró de ganhar vidas para Jesus, em pró de fazer o evangelho genuíno, em pró de ser motivado realmente pelo esse desejo de estar no centro da vontade de Deus. Isso que mais me marcou dessa nossa conversa. E até hoje, passado todos esses anos, para nós não tem nada que se compare. Aham, A gente vê uma vida transformada, aham. a gente vê uma vida alcançada por Jesus. Amém, Então eu louvo a Deus porque isso não mudou na nossa vida. Não. amém. E a gente vai Essa seguir paixão assim. por ganhar vidas, por ver vidas sendo realmente renascendo em Cristo. Tirando as pessoas da religiosidade. É, isso. Entendeu? Porque quando você Isso. era pequeno, eu falava, Deivão, a gente vai acabar com todos os fariseus. E aí o farisaísmo, que simboliza exatamente esse lado da religiosidade, né, sempre foi combatido por nós. Aham. E a gente sempre viveu a essência desse evangelho, que ama, que agrega, Aham. e o evangelho efetivo, que transforma a vida e a história das pessoas. Muito Que muda a incrível. história. E só assim, para terminar, eu queria falar para quem está assistindo, Aham. quando o teu foco está em agradar a Deus, em ver outras pessoas sendo realmente transformadas Aham. por Deus, em levar elas para Deus, quando a tua alegria está em ser essa pessoa útil, esse instrumento útil, tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Se tem algo que ficar claro da história de vocês, desse pequeno parte que a gente É uma conseguiu pequena cobrir, parte É do que bem- Deus é fez, exatamente né? isso. É exatamente isso. Porque Deus realmente, Ele nos deu graça, Amém. né? Amém. E por essas motivações, Aham. por aquilo que é servir a Deus, Aham. e por aquilo que a gente não tinha aspiração nenhuma, absolutamente, de nada. Nós éramos totalmente desprovidos. Vocês se E abriram. Deus começou a trazer artistas. Amém. Deus começou a trazer esportistas. Amém. Foi assim uma coisa impressionante Uma que grande- nós vivemos. Aham. Né? E eu louvo a Deus porque a gente é fruto exatamente dessa revolução. Amém. Por isso a nossa música era Revolução Está no nome de Deus, seu seu Filho Filho Jesus, Espírito E a Santo. gente vivia um período de revolução, né? Aham. Porque a gente era da geração pós-64, que houve a revolução no Brasil. Aham. Então a gente, graças a Deus, permanece. Com certeza. Nossa, incrível. E Jesus Cristo foi uma revolução para o Com mundo, certeza. para todos. E, uau. Gente, muito, muito obrigado, vovô. Valeu, te amo, Amo Deivão. vocês Te amo, demais. Deivão. Demais, demais, demais. Beijo. Foi que incrível, realmente a pessoal. mensagem chega. Tomara que vocês curtam essa conversa, que vocês gostaram. É uma pequena parte dessa história tão incrível da Igreja Renascer, do vovô e da vovó, que eu sou tão privilegiado de fazer parte dessa família, de fazer parte dessa história, de estar vivendo isso com vocês ainda. A Renascer continua revolucionando. E é isso, galera. Se vocês curtiram, dá um like aí, se inscreva no canal e fica ligado porque vai ter mais uma nossa para contar Vai. mais uma Vai precisar porção da alguns história. capítulos. Eu acho que vai precisar de alguns capítulos para Isso cobrir daí. tudo. Que dá vários filmes a história. Dá muitos filmes. Obrigado, Deivão. Valeu, Deivão. Amo vocês. Chama! Chama com o Deivão.